Que a paz de Cristo esteja na vida de todos. Você sabe o que é salvação? Se você quer saber, vem comigo nesse vídeo. Se esse vídeo for importante, se inscreva nesse canal, deixe seu like. Isso é muito importante para nós e para o crescimento desse canal. O que é salvação? Para você entender o que é salvação, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para você entender o que é salvação. Está escrito em Efésios 2:8. Pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quero fazer algumas observações e explicar algumas palavras que tem aqui. Para você entender o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo: a salvação é um presente de Deus, dado de graça para um indivíduo que não merece, que pode receber pela fé. Isso é salvação. Salvação é um presente de Deus dado para alguém que não merece, que recebe esta salvação pela fé. Pela fé. Ele não, por que pela fé? Porque ele não paga. Ele não tem condição. Por que é dado de graça? Porque ele não tem condição de pagar. Isso é salvação. Ninguém tem condição de ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Porque a condição do ser humano é igual para todos. Quer ver? Romanos 3:23. Todos pecaram e afastados estão de Deus. Afastados estão da presença de Deus. Todos pecaram. Não tem uma pessoa que não tenha pecado. A condição de todos é de ser pecador. Alguém já disse, pode pensar assim: não, eu sou uma pessoa boa, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, então eu não sou um pecador. Querido, Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens. E através do pecado entra a morte. Alguém disse que não existe pecado. Se não existe pecado, também não existe morte. A maior prova que o pecado é universal e passou a todos os homens é que o homem, o ser humano, morre. A maior prova que o homem está no pecado, o ser humano está no pecado, é que ele morre. Porque se não existisse pecado, também não morreria. Outra coisa, outro erro que eu ouço muito é alguém dizendo, quando ele olha uma criança e ele diz, está aí um anjo. Não, querido. Anjo é anjo. Criança é um ser humano. E como um ser humano é um pecador. Sabe qual a diferença dele de um pecador adulto para um pecador criança? É que a criança é um pecador inconsciente, não tem consciência que é pecador. E um pecador adulto, ele é pecador consciente dos seus erros, consciente do seu pecado. Essa é a diferença. Se você tiver dúvida, vai em Salmo 51, quando Davi diz que em pecado ele foi gerado, em iniquidade foi gerado. E em pecado a mãe dele concebeu ele. Você entende? Lá no ventre da mãe dele já era um pecador. Porque se tu foi gerado de um homem e de uma mulher, tu é um pecador. É isso que Davi está dizendo. Por isso a palavra de Deus diz, todos pecaram e afastados estão de Deus. É por isso que nós éramos inimigos de Deus.
Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. E o homem, quando peca lá no jardim do Éden, ele desobedece a Deus. O pecado é uma desobediência a Deus. É um erro de objetivo, é um erro de alvo. O homem saiu da direção de Deus, porque ele desobedece a Deus. O pecado é uma desobediência à palavra de Deus. Isso é pecado, é uma desobediência. E o faz ele errar a direção. Por isso que pecar é errar o alvo, é errar a direção. E o pecado leva o homem à segunda consequência, que é a morte. A morte do caráter. O homem perde a santidade de Deus e a justiça de Deus. Eles perdem isso. Por isso que o homem não teve mais condição, quando Deus chama ele não tem condição mais de ficar na presença de Deus, porque agora ele está depravado e injusto. E Deus é santo e justo. Por isso que Cristo vai nos refazer, ou seja, está nos refazendo novamente. E o homem está afastado. Cristo veio para trazer a reconciliação desse homem que está afastado de Deus. Por isso que no Velho Testamento, o homem não entrava dentro do tabernáculo, não entrava dentro do templo, só o sacerdote e o sumo sacerdote. Porque isso representava que o homem não poderia estar na presença de Deus. Mas Deus queria estar ao lado do homem, mas não podia. Por quê? Porque o homem é pecador e Deus é santo. Você sabe o que foi que Jesus fez? Ele fez o que Deus fez com Abraão. Abraão ia sacrificar o filho para Deus. Sacrificar. Mas quando chegou na hora de executar, aparece um cordeiro, ele tira o filho dele e ele executa o cordeiro. A mesma coisa acontece conosco. Nós era digno de morte. E nossa sentença era a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo substituiu. Aquele lugar aquele lugar lá da cruz era para ser eu. Era para ser eu e você. Mas ele substituiu. Para abrir uma porta de escape. Por isso que ele diz, eu sou a porta. A porta de escape. Eu sou o caminho. E ninguém vai chegar ao Pai se não for através de Cristo. Ninguém vai chegar ao céu, querido, por ser bom, por ser uma pessoa boa, por dar bom, fazer isso. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Somos salvos por aquilo que Cristo fez. Você entende o que eu estou falando? Por isso que eu quero voltar para o texto agora. Pela graça, favor imerecido. Sabe o que Deus está dizendo? Tu não mereces ser salvo. Tu não mereces, tu não é digno de ser salvo. Mas a minha graça é tão grande que te alcançou. Pela graça, sois salvo. Mediante a fé, a crença, porque eu tenho que crer que Jesus é o Salvador. Eu só sou salvo se eu acredito que Cristo é o Salvador, que Cristo perdoou os meus pecados, porque eu não tenho condição de ser salvo, porque peco no falar, peco no agir, peco porque deixo de agir, sou um pecador. Não tenho condição de chegar ao céu por mérito próprio. Então, por isso é que eu recorro a Jesus Cristo. Por isso que é graça, favor imerecido. Não mereço ser salvo porque sou pecador, mas eu creio pela fé. Você sabia que ninguém foi salvo pela lei? Ninguém. Não teve um indivíduo em toda a história bíblica que fosse salvo pela fé, pela lei. Todos foram salvos pela fé. É só olhar Hebreu 11. É só olhar. Você vai ver
Dena de Abel, todos eles salvos pela fé. Abel foi salvo pela fé. Todos foram salvos pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Moisés foi salvo pela fé. Não teve ninguém que foi salvo pela lei. Ou seja, por obras, ou por alguma coisa que ele guardou, por alguma coisa que ele fez. Ele foi salvo pela graça. Pela graça. O que foi que Abraão fez para Deus salvar ele? Não, Deus chamou ele quando ele era um pagão. Deus chamou Moisés quando ele não tinha lei nenhuma. A única lei que ele tinha era que ele matou um homem. E mesmo assim Deus chamou ele. Depois deu a lei. O que foi que Abraão fez? Olhe para a Bíblia. Abraão mentiu. Olhe para a Bíblia. Noé bebeu e ficou nu. Alguns dizem, eles são grandes. Grande é Deus que usou esses homens. Isso é graça. Ninguém é salvo porque fez isso ou aquilo. A gente é salvo pela graça de Deus. A graça de Deus é que é maravilhosa e nos alcançou. Pela graça. Sois salvo mediante a fé. É pela fé, querido. Em Cristo. Tu tem que crer em Cristo. Se tu quiser alcançar a salvação, tem que acreditar em Cristo. Só em Cristo há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Ninguém será salvo porque é bom. A gente não é salvo porque vai a uma igreja. Ninguém é salvo porque faz bondade para as pessoas. Nós somos salvos pela graça de Deus. Essa graça maravilhosa que é dada como um presente de Deus. Jesus é o presente que Deus nos deu para morrer no nosso lugar. Assim como o filho, como Isaac foi salvo da morte por causa do cordeiro, nós também estamos sendo salvos pela morte do cordeiro. Por isso é que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que nos substituiu, o nosso lugar. Ele é a nossa propiciação. Você entende o que eu estou falando? Querido, que neste momento você possa compreender. Você sabe qual é o maior pecado desse mundo? É rejeitar a salvação, que é Jesus. É você confiar nos teus méritos e achar que tu é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém é salvo porque faz isso ou aquilo. A gente é salvo porque crê em Cristo. Porque acredita que Ele é que tem condição de nos levar ao céu. Se olhar, você tem dúvida disso? Olha a parábola no capítulo 18 de Lucas. 2 homens entrando no templo, um dizendo: eu dou meu dízimo, eu vou ao culto, eu faço isso. E entrou o segundo e diz, um publicano, que a Bíblia diz que ele não teve nem coragem de olhar para o céu. Ele disse: seja propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim. E aí Jesus diz que esse saiu justificado. Sabe o que é justificação? É o ato de tornar uma pessoa justa. Quando você reconhece que é um pecador, você alcança a misericórdia de Deus. A salvação é para os pequenos que reconhecem que não tem condição de chegar ao céu por conta própria. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino. Pobre é aquele que não tem condição de chegar ao céu por mérito próprio. Então ele recorre a Jesus, porque ele sabe que só em Jesus há salvação. Querido, nesse dia, recorra a Jesus. Ele é a salvação. Não confie nos teus próprios méritos. Não confie na tua justiça. Você sabe como é que a nossa justiça é considerada aos olhos de Deus? Isso é só você olhar Isaías, capítulo 64, versículo 6. São considerados como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Não serve para nada. A nossa justiça
não vem das nossas obras. A nossa justiça vem de Cristo. Se você olhar capítulo 5 de Romanos, justificado através de Cristo, temos paz com Deus. Você entende o que eu estou falando? Leia lá Romanos 5, primeiro. A nossa justificação vem de Cristo. É Ele que nos justifica. A nossa justiça vem dele, a nossa salvação vem dele. Sem ele não há salvação. Ele é a salvação. Ele é a porta, ele é o caminho que leva o homem até Deus. Não existe outro caminho, querido. Não existe outro caminho que o homem chegue a Deus se não for através de Cristo. Só através de Cristo há salvação. Se você tem dúvida, olhe os heróis da fé. Todos eles, até Moisés, que foi o homem usado por Deus para trazer a lei, as normas, que normatiza. Mas ele foi salvo pela fé. Pela fé. Deus chama ele pela fé. Ele responde pela fé. Deus está oferecendo esse dom a todo mundo, esse presente a todo mundo. Mas para receber esse presente de graça, só pode ser recebido pela fé. Porque sem fé é impossível. É pela fé, porque tudo de Deus é pela fé. Porque essa palavra, você tem que crer nela, que ela é a palavra de Deus. Você não viu quem escreveu? Tudo de Deus é pela fé. Você nunca viu Deus, mas você tem que crer neste Deus. Você nunca viu Jesus, mas você crê em Jesus. Você entende? Você nunca viu o Espírito Santo, mas cremos nele. Tudo de Deus é pela fé. Você nunca vai se aproximar de Deus se você não crer. Por isso que Hebreus 11, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E ele é galardoador do que os buscam. Que Deus te abençoe. Que Deus faça você entender que a salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.